Tudo bem com você? E um novo projeto de lei da deputada Andréia Werner garante moradia assistida comunitária a autistas. Neste Alesp Cidadania, recebo o psiquiatra e neurocientista Dr. José Guilherme Giocondo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E agora, inicialmente, peço sua atenção. Nós vamos ouvir a explicação da deputada Andréia Werner, do PSB, a respeito desse PL. Esse projeto já vinha na minha cabeça muito antes de eu ser deputada, porque eu sou mãe de um rapaz autista de 16 anos, que é do maior nível de suporte que precisa, ele não fala, tem deficiência intelectual. E eu acompanho já há mais de 10 anos, mães na mesma situação, cujo maior medo é morrer. Porque são as principais cuidadoras dos filhos, na maioria dos casos, já que 80% dos pais abandonam o lar quando vem o diagnóstico. E quando elas forem embora, é muito comum que esses autistas adultos não tenham alguém da família para acolhê-los ou que queira cuidar deles, e eles vão morar na rua. Uma vez teve uma pesquisa no Reino Unido que cerca de 2 em cada 10 moradores em situação de rua tinham características de autismo. E isso foi em 2018 e já me deixou muito incomodada com o fato de que, se lá é assim, imagina quantos aqui a gente tem que não são só autistas, mas com esquizofrenia, com bipolaridade severa, Então, para a gente começar, eu lancei esse projeto de lei pensando nos autistas que precisam de maior suporte. É óbvio que a gente pretende ampliar isso para outras condições e até para os próprios idosos. A gente precisa de lares para idosos, para que as mães tenham essa tranquilidade de que eles vão ser acolhidos e vão ser cuidados depois que elas se forem, com todas as características que esse tipo de projeto precisa ter. Não é aquele lugar que vai ser afastado da comunidade, eles vão ter a autonomia incentivada, preservada, mas vão ter pessoas que cuidem de cada um de acordo com o seu nível de suporte aí. Doutor Giocondo, como é que o senhor vê esse projeto, essa proposta? Bom, essa proposta, ela existe aqui no Brasil há pouco tempo, é algo que é há pouco tempo falado, mas mundo afora, sobretudo nos países europeus, Canadá e Austrália, são medidas que existem já há muito tempo. Eu acho que é uma medida essencial, é um projeto e uma modalidade, essa moradia assistida para autistas, é um instrumento que vai viabilizar autonomia, segurança e desenvolvimento desse público que é tão essencial para a gente. Isso mundo afora já é normal, principalmente na Europa? Já é bem normal. A gente sabe que há 20, 30 anos, mais ou menos, se existem modelos muito semelhantes a essa proposta, com algumas particularidades de acordo com cada país, de acordo com cada inserção, segundo os mecanismos de saúde. Então, alguns países têm um instituto, têm a saúde, de forma geral, pública muito bem estabelecida, já a longo prazo. Outros, a saúde pública mistura com elementos privados e o modelo acaba diferindo um pouco. Mas a gente sabe que Holanda, Canadá, Dinamarca, os países escandinavos e Austrália já se existe há muito tempo. Inclusive na Austrália, o senhor disse que eu acho que é o top do mundo. Hoje em dia o que acaba sendo modelo para estudo acaba sendo a Austrália por algumas questões, Então, como a Austrália é um continente, acaba tendo variáveis muito isoladas que podem cientificamente ser bem analisadas. Ao contrário de países ali em que há questões de fluxo migratório, questões mais complexas para análise do ponto de vista científico, a Austrália tem um modelo já antigo e é um modelo mais complexo também, que envolve não só a moradia assistida, questões de residência para as pessoas ficarem lá com necessidades de segurança, de apoio médico e saúde, mas também alguns instrumentos que fazem a transição da casa em que eles vivem com suas famílias até a própria autonomia em casas individuais. Então, como assim? Detalha para a gente. Por exemplo, se eles vêm de uma forma um pouco mais individualizada, cada sujeito. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma necessidade individual muito mais complexa em termos de suporte psiquiátrico, suporte, às vezes, pediátrico, se for menor de idade, suporte de saúde, de forma geral, suporte social, essa pessoa vai inicialmente começar numa residência propriamente dita e aos poucos ela vai gradativamente sendo exposta ao mundo, tal qual qualquer pessoa, como se fosse uma fisioterapia, como se você quebrasse um membro, você vai de cadeira de roda, depois você usa muleta, depois você começa a pisar e no final das contas você já está até podendo fazer atividade física. E nessa moradia assistida, seja ela uma moradia dia ou uma moradia definitiva, no caso, o autista,
Ele aprende desde a dobrar roupa, como o senhor estava falando, a preparar a sua comida. O autismo ele é definido em 3 níveis, né, de acordo com o suporte. Então, 1, 2, 3, de acordo com as necessidades que ele vai precisar de auxílio. Para níveis 2, nível 3, que acabam exigindo um pouco mais dessa interação suportiva, de fato, a gente sabe que atividades básicas da vida diária, seja ela você se organizar para montar teu guarda-roupa, lavar roupa, fazer comida, fazer higiene íntima, muitas vezes esses pacientes não conseguem fazer ainda do ponto de vista mais funcional. E aí, muitas vezes, o que se faz nessas moradias assistidas, isso já tem alguns modelos também privados ou de organizações não governamentais junto, como se fosse treinar esses indivíduos com apartamentos funcionais e, de fato, fazer um treino para que eles possam fazer na vida real aquilo que eles estão sendo ensinados a fazer. Pelo projeto da deputada aqui na Lesp, inicialmente nós teríamos conjuntos horizontais com 15 unidades, com 15 pequenas casas. É um avanço se aprovado? Não, com certeza é algo emergente, assim, no sentido de que a gente precisa mesmo dessa medida. Como eu falei, assim, já existem estudos inúmeros mostrando o benefício não apenas da questão da moradia assistida, mas inclusive da organização delas. A gente tem parcerias nesses estudos com arquitetos, com urbanistas, com designers que visam a entender qual é o projeto mais adequado para cada fase desse tipo de sujeito. Então, pode ser horizontalização, assim como existe na Dinamarca. É um projeto, inclusive, muito interessante que eles constroem aldeias, verdadeiras aldeias, com mini mercados, mini lojas, e aí o pessoal funciona de fato como uma comunidade. Ou pode ser verticalizado para garantir, talvez, uma melhor objetificação ali de cada andar, o que deve fazer, qual nível de suporte que cada indivíduo está e conseguir estratificar melhor. Não tem certo nem errado, mas, de fato, fazer um ou outro é uma medida adequada. Esse respeito à autonomia do autista é fundamental para o seu crescimento, para a sua expansão em meio à sociedade? Talvez seja a principal questão. Os estudos também mostram que a autonomia, a sensação de não ter autonomia, de não pertencimento, de não conseguir funcionar muito bem como indivíduo, é o principal fator de mau prognóstico, ou seja, é o principal fator que leva a quadros depressivos, a quadros ansiosos, não só para o indivíduo com autismo, mas também para a família. Ou seja, em média, para cada indivíduo que não tem a sua autonomia desenvolvida, 5 indivíduos são afetados. Da família central, família mais periférica, inclusive equipamentos de saúde. E a maior dor por uma mãe, como a própria deputada sempre repete, é na ausência, né? Na ausência da genitora, o que fazer? Como o meu filho vai sobreviver? É curioso que, ao ser convidado para cá, eu comecei a estudar e eu lembrei, assim, de fato, no consultório é uma fala recorrente mesmo, é uma fala muito triste e recorrente. Mas eu acredito que com essas medidas, com a popularização, com a conscientização do que deve fazer, do que não se deve fazer e da instalação desses equipamentos, a tendência é que a gente consiga melhorar isso. E a tendência é sempre a mãe solo cuidar do filho com autismo? É uma tendência, de fato, infelizmente, esses dados que a deputada propôs, né, de 80%, no Brasil, acredito que talvez seja até mais, são dados internacionais, quando há um diagnóstico de transtorno de saúde mental complexo, como transtorno afetivo bipolar grave, transtorno de oposição, TDAH e autismo severo, nível 2, nível 3, de fato a tendência é os pais se divorciarem ou o pai se afastar e a mãe se torna a principal cuidadora. Doutora, eu gostaria que o senhor citasse os outros exemplos que nós já temos de moradias assistidas para autistas aqui no Brasil e onde ficam. Certo. Aqui no Brasil a gente tem classicamente modelos de moradia assistida para 3 questões. A principal talvez seja a dependência química, é um modelo que veio em alguns governos com a questão das comunidades terapêuticas, da formulação de algumas propostas de reinserção do indivíduo na sociedade, saindo um pouquinho daquele modelo mais baseado na hospitalização, aquela coisa mais manicomial. E aí, esse tipo de intervenção, nesse primeiro caso da dependência química, seria até que parecido com a questão do TEA, do transtorno do espectro autista,
porque visa gerar autonomia, trabalho, a construção das interações sociais com qualidade, com o objetivo de diminuir o uso de substância e reinserir esse indivíduo na sociedade. Em relação à dependência, a gente tem inúmeros exemplos com variáveis públicas, misturadas, ONGs, particulares. O segundo seria em relação à questão dos idosos, que a deputada também trouxe muito bem, que também é quando a gente pensa em moradia assistida, a gente sempre pensa nesse tripé, dependência química, PCD e idosos ou locomoção dificultada. E a gente tem algumas iniciativas também muito diminutas, infelizmente a gente cuida ainda mal dos nossos idosos, mas que também tende a promover um pouco mais na linha da fisioterapia, da facilitação de locomoção e estímulo cognitivo. E a terceira seria dos TEA, né? Então, do espectro autista, a gente tem uma ou outra pontualmente iniciativa no Rio, em Belo Horizonte, em Florianópolis, agora com a instalação de um grande centro ali de tratamento para pessoas do espectro autista. E eu lembro, inclusive, no caso especificamente de idosos, que no Rio de Janeiro a gente tem uma moradia comunitária já muito conhecida, que é a dos artistas, né? Como é que chama? Casa dos Famosos. Não é Liga, eu esqueci qual é o nome, mas é dos artistas, sei. que inclusive Retiro dos Artistas. Perfeito. Que são várias casas individuais, que as pessoas têm o seu espaço, podem ter seus animais. Inclusive, agora, recentemente, Marieta Severo está construindo uma casa e dando para um colega que foi da grande família há muito tempo, que estava sem onde morar. Então, isso é muito importante, essa união, porque acaba concentrando, né? Seja a questão de um tratamento de saúde ou mesmo da vida social, que é muito importante para qualquer cidadão em qualquer fase da vida. Mas, sem dúvida. É uma iniciativa super bonita, né? A gente... É curioso, assim, eu tive contato com alguns moradores de lá, via consultório, via questões assim, e de fato a experiência é muito positiva. Todos eles gostavam, tinham boas memórias enfim, é tudo muito positivo do ponto de vista de inserção mesmo. Porque o próprio cuidar do próximo ali é muito importante, porque eles se sentem, então, que eles estão vivos e querem, então, cuidar de quem está ali ao lado. E é curioso, assim, que nesse ambiente específico, como se tratam de artistas, né, de pessoas que trabalhavam com cinema, com música, com artes, ali tem um cineminha que funciona e eles mesmos produzem os próprios filmes, curtas e tal. Então é algo que faz sentido a manutenção dessa característica que é tão típica deles ao longo da vida, né? Isso é muito importante, dá uma sensação de pertencimento. Fisicamente, o senhor conhece o Retiro dos Artistas? Não conheço, devo conhecer. E em outros pontos do mundo, o que mais que o senhor gostaria de destacar em relação a moradias assistidas para quem tem TEA? Eu gosto muito de dois exemplos, eles são diametralmente opostos em relação à prática, mas que são muito interessantes para a gente pegar como exemplo. O primeiro é o da Dinamarca. A Dinamarca faz o que eles chamam de aldeias neurodivergentes. Basicamente, eles constroem pequenas cidades, vilas. O próprio nome é muito interessante, porque sugere uma noção de comunidade. E nesse ambiente eles conseguem estruturar, e tem arquiteto, tem urbanista, e modificar quase igual um Lego, assim. Então eles trouxeram a ideia do Lego, que também é deles, para a construção de ambientes que são flexíveis, que são manipuláveis para cada realidade. E aí tem uma escolinha, tem uma loja, e de fato são aldeias operantes em que as pessoas de fato vivem, têm nomes, conseguem atuar, eleger seu prefeito, é tudo muito interessante ali. E outro exemplo é o de Portugal, é um exemplo da mesma língua, com, óbvio, um tamanho infinitamente menor do que a nossa dimensão continental, mas que tem características culturais semelhantes. Eles fazem dois grandes modelos, um que é mais baseado para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, e outro que de fato é ligado a pessoas com transtornos mentais moderados a graves, em que a maioria acaba sendo transtorno do espectro autista. E nesse modelo eles acabam misturando iniciativas privadas com um incentivo governamental por habitante dessas moradias de forma muito eficiente. Na sua opinião, uma organização social assumindo uma moradia dessa é que vai para frente? Eu acredito que sim, Tem exemplos
Tem exemplos específicos, né, unitários, em que a gente vê que, de fato, São Paulo, o Brasil, tem organizações de saúde muito eficientes e que já estão envolvidas com trabalhos em centros de atenção psicossocial, os CAPs, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e especialidades como o AME, que, de fato, quando a gente pega os números, a gente vê que uma gestão bem feita e imparcial acaba levando a um projeto mais longo e mais bem realizado. Por que atualmente se fala tanto em TEA, em autismo? Cresceu o número de diagnósticos, cresceu o número de pacientes com autismo? Gostaria da sua análise. Essa dúvida é super importante, é algo que a gente muitas vezes acaba explicando só no consultório, mas que é importante pulverizar mesmo essa mensagem. É uma dúvida que, de fato, a gente, não só os pais, a população leiga, mas a gente acaba tendo mesmo, porque realmente a procura é muito grande pelo diagnóstico, pelo tratamento, e tem algumas questões. Dentro das variáveis, eu preciso ser objetivo e falar. Foram feitos estudos nos últimos anos, sobretudo na pandemia, pós-pandemia, dada essa dúvida mesmo, e uma grande revisão sistemática, uma grande meta-análise, que é o melhor grau de ciência que nós temos, trouxe que nos últimos 50, 100 anos a prevalência, ou seja, a quantidade de gente que tem o transtorno se manteve estável, 1 a 2% em qualquer lugar do mundo, basicamente. A grande questão é que, como se tem acesso maior ao diagnóstico e a redes sociais, se fala muito mais nisso, se fala muito mais em transtorno do espectro autista, e a gente muitas vezes, pelo próprio algoritmo, tende a ouvir mais, e aí aquela informação é trazida para a gente e dá falsa impressão de que existe mais. Um outro ponto também que é polêmico e se leva em consideração é a questão do diagnóstico. Questionam se não há um super diagnóstico de transtorno do espectro autista. Do ponto de vista científico, essa resposta não existe. Como eu falei, a prevalência é mais ou menos a mesma, 1 a 2% ao longo das décadas. No entanto, eu acredito que tenham muitos profissionais que acabam, por não ter uma especialidade muito bem definida, diagnosticando nesse guarda-chuva de diagnósticos que são muito semelhantes entre si, o déficit de atenção, a questão do TEA, a questão do déficit intelectual, um próprio transtorno afetivo bipolar, acabam colocando tudo como o espectro autista porque é algo que está sendo mais falado mesmo. Então, há casos de falso diagnóstico? O diagnóstico ele é muito, a gente chama de longitudinal, então o ideal é que seja realizado ao longo do tempo, né? Ainda mais em criança, que muitas vezes pode mudar o diagnóstico, às vezes está com 3, 4 anos, não fala, aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a criança não ouve direito e aí tem um diagnóstico inadequado de autismo, mas talvez a parte otorrino, né, do ouvido não foi bem diagnosticada e aí um diagnóstico talvez inadequado. Você mesmo disse que quando criança tinha otites de repetição e tinha problema de não escutar. Exato. Eu tive a sorte que minha mãe é fonoaudióloga, então eu tinha muita infecção no ouvido direito, cheguei até a estourar o tímpano e tudo mais, e aí de fato eu ouvia muito pior por esse lado. E aí a impressão que dava é que eu era muito quieto, que eu era mais recluso, mas na verdade era uma infecção de ouvido que só precisava ser drenado. Prestando serviço aqui na Rede Alesp, quais são os sintomas e quem que pode dar esse diagnóstico por uma criança a partir de que idade? Pergunta difícil. É uma pergunta super importante e que tem mudado nos últimos anos também. Quem pode dar o diagnóstico é basicamente médico, psicólogo, mas quem deve ver, e a gente tem estudos falando isso, que a maioria dos diagnósticos de TEA, eles são trazidos pelas mães ou professores. Não são os pediatras, que deveriam talvez serem os primeiros a ter esse contato e tudo mais, justamente pelo que você perguntou. A gente dá o diagnóstico, hoje em dia, com o avanço da neurociência, com o avanço de métodos de imagem, métodos mesmo de exame, se consegue diagnosticar quase que intraútero. Assim, tem algumas características desses pacientes que diminuição da motilidade, eles não, na hora ao nascer, por vezes choram muito ou choram muito pouco, não tem fixação do olhar, às vezes até recém-nascido, a gente consegue ter pelo menos uma boa pista. Então, o diagnóstico ele deve ser feito quanto antes melhor, porque as intervenções vão ser melhores.
E quem pode dar o diagnóstico é qualquer médico, qualquer psicólogo, contanto que consiga, de fato, dar esse diagnóstico e estudar. Em relação aos sintomas, eles são bem definidos, isso também está em mudança, porque muitas vezes os diagnósticos que a gente vê em manuais não condizem com a prática. Mas, de qualquer forma, de forma objetiva, a gente precisa ter déficits da linguagem, a gente chama de critérios A e critérios B. Critérios A, a gente precisa ter os 3, que é uma diminuição da linguagem, da comunicação e comportamentos. E os critérios B são mais ligados a estereotipias, que são movimentos repetitivos que não tem muita nuance objetiva, não tem muito objetivo. Interesses restritos, mapas, história da Idade Média, muito específico, que se mantém ao longo da vida. É importante a gente saber que o espectro autista, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que começar inato, ou seja, com recém-nascido, e se manter ao longo da vida. Não é algo que tem cura, basicamente. A doutora Andréia, já em várias entrevistas aqui na Rede Alesp, ela fala do filho dela, que quando pequeno ele já não conseguia montar uma frase. Uhum. E é isso mesmo? Já a criança com quase fazendo 2 anos... Isso geralmente acontece com o transtorno espectro autista com nível 2 e 3 de suporte. Esses níveis a gente consegue ver claramente em crianças muito pequenas essas alterações. Andar na ponta dos pés, fazer flapping, que é um movimento assim com as mãos quando está excitado ou ansioso, não olhar nos olhos, ter uma dificuldade com alimentos específicos, então não gostar de gosto azedo ou gosto doce, interesse restrito por chave de carro, por botão, por algo muito específico. O que acaba sendo mais complexo e que nos traz mais desafio é em relação ao nível 1 de suporte, porque muitas vezes são pacientes até muito inteligentes, em que pela própria inteligência ele consegue driblando esses sintomas, esses sinais e se desenvolvendo como uma pessoa normal, mas que muitas vezes na adolescência, na idade adulta, que exige mais interação social, a complexidade social e linguística se torna mais evidente, ele acaba sofrendo e o diagnóstico acaba sendo infelizmente tardio. E, inclusive, a questão do autismo, mesmo o nível 1, ele precisa ter um tratamento medicamentoso ao longo da vida? É uma ótima pergunta também, e muitas vezes sim, e muitas vezes não. A grande questão é o transtorno do espectro autista, como qualquer transtorno do neurodesenvolvimento e questões de saúde mental, a comorbidade é a regra, então, e não a exceção. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma porcentagem significativa desses pacientes vai ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência química. Então, talvez pelas comorbidades, fobia social, a gente acaba medicando pensando nas comorbidades. O senhor disse que até por exames intraúteros hoje já é possível detectar? É uma questão muito ainda de pesquisa científica, mas a gente tem, por exemplo, o cardiotocograma, né, que é um exame que a gestante faz para poder ver como que está a motilidade do feto, né, dentro do útero. Quando o senhor fala motilidade, é a movimentação que ele pode fazer? A movimentação, perfeito. Então, tem alguns estudos mostrando que alguns padrões de movimentação específica podem predizer aí o aparecimento de algum transtorno do neurodesenvolvimento, como, ou não se mexe muito, ou quando se mexe demais. Mas ainda é muito inicial. E quais outras pesquisas, linhas de pesquisa mundo afora que nós temos sobre o assunto? Em relação ao autismo, tem várias, tem desde questões epidemiológicas, né, mostrando se há fatores de risco ambientais, quais fatores que a gestante faz ou não faz que podem aumentar ou diminuir o risco. Temos estudos em relação às práticas próprias de tratamento, quais tratamentos são mais ou menos eficazes. De fato, houve um salto muito grande, né, nos últimos 10, 15 anos em termos de neurociência para esses transtornos do desenvolvimento, porque houve, com o avanço genético, de estudos de genética, se compreende melhor a base, a causa do problema e sabendo a causa genética, se consegue estudar melhor e produzir novos medicamentos, novas intervenções terapêuticas de forma mais objetiva. Uma mesma mãe pode ter 2 ou mais filhos com autismo? A chance aumenta. A gente sabe que a chance para alguns transtornos, como do espectro autista e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a herdabilidade, ou seja, a chance de você herdar tendo um problema, ter um filho ou as próximas gerações, é muito maior do que a população que não tem o problema. No caso do autismo, é mais ou menos 6%, então você imagina que a prevalência no mundo é 1 a 2,
E se uma mãe que teve um primeiro filho com TEA, com autismo, tem um segundo, a chance é 6, ou seja, de 3 a 6 vezes mais do que a média. Então, é bem puxado. E tem como tentar tratar o problema? Não, porque é genético, né? O que se tem, o que se deve fazer é tentar entender essa família, né? Hoje em dia a gente entende, a gente chama de pool genético ou um grupamento genético, psiquiátrico, familiar e social. A gente entende tudo de uma forma, como se fosse uma grande célula, e a partir disso a gente dá orientações. Então, pacientes que têm grandes casos, né, muitos casos de transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, déficit de atenção, autismo na família, a gente consegue orientar, fazer orientações muito parecido com obstetras, né? Os obstetras fazem muito isso, em relação à idade que deve ou não deve ter filho, se possível ter antes dos 35, se possível não fumar, não beber, diminuir riscos de prematuridade. A gente sabe que prematuridade está muito associado à transtorno do espectro autista. Minimizar o uso de medicações na gestação, claro, não é que não deve usar, mas usar de forma mais consciente. Estudos recentes mostram muito a importância do ácido fólico, do ácido folínico, que são suplementos que naturalmente as gestantes já usam. Então, a gente consegue conscientizar e melhorar muito esses dados. Doutor Giocondo, prestando serviço aqui para as mães, se foi diagnosticada, a criança foi diagnosticada com TEA, ela deve ouvir uma segunda opinião? Isso é muito comum também. Até para evitar esse falso diagnóstico, né? Essa falsa leitura. Sem dúvida, mas eu acredito que quando se tem um bom vínculo, quando se estabelece uma relação cordial, amistosa, disponível com essas mães, de fato, essa segunda opinião ela se torna diminuta porque as mães confiam num diagnóstico e ele tende a ser mais certeiro por profissionais que realmente trabalham muito com aquilo. Mas a gente precisa também se colocar na pele dessas mães, né, de que realmente elas vão querer uma segunda, terceira opinião, até porque um fenômeno muito comum é a negação. Então, essas mães muitas vezes entram em negação, começam a achar que é culpa delas, que elas fizeram algo ali no processo gestacional, fumaram, usaram álcool, passaram muito estresse, é uma coisa que eu ouço muito, foi uma gestação difícil, com muito estresse, e na verdade a gente nunca vai saber se de fato foi isso ou não, o importante é a gente acompanhar. De que forma, aqui na LESP, os parlamentares podem contribuir para um tratamento e diagnóstico de mais alta intensidade para quem tem TEA e outras doenças neurodivergentes? Eu acredito que a principal forma é justamente tentar fazer isso que a gente está fazendo, né? Trazer dados e fatos robustos do ponto de vista científico que desmistificam qualquer poluição informativa, né? Então, é um diagnóstico que todo mundo tem, está crescendo demais e tudo mais. São essas informações e, a partir disso, construir políticas mesmo e ver o que dá certo, o que não dá. A gente tem políticas, por exemplo, no Brasil em relação ao Enem, e que já estão sendo muito bem estudadas por pesquisadores, sobretudo do Rio Grande do Sul, em relação ao tempo de duração das provas, para quem tem déficit de atenção e hiperatividade. Porque eles questionam, tudo bem, vamos fazer essa prova com 1 hora a mais, mas será que vale a pena? Então isso é a ciência bem feita. Não adianta simplesmente você jogar um número, faz 1 hora a mais, 1 hora a menos, mas será que há um benefício? Vamos metrificar, vamos quantificar, ver se há um benefício para a entrada na faculdade, se esses indivíduos se sentem melhor, têm um melhor resultado, ou se na verdade foi algo que a gente achou que seria bom e cientificamente não é. Já está sendo feito isso? Já está sendo feito. E já tem resultados divulgados? Você já tem conhecimento? Aparentemente, o que funciona é a individualização, como tudo mesmo. Tem sujeitos com déficit de atenção e hiperatividade que se beneficiam da 1 hora a mais, pela questão até da ansiedade, né? Eles sabem que tem 1 hora a mais, ficam menos ansiosos, e tem outros que não, que são mais literalmente hiperativos e fazem até mais rápido, e qualquer tempo a mais acaba induzindo a um erro, uma mudança de alternativa ali. Doutor Giocondo, para encerrar, é preciso ter cuidado com fake news também, porque muito se falou que a injeção, a criança tomar uma vacina ou a mãe tomar uma vacina podia causar o TEA. Esse foi um estudo muito triste na medicina. Ele foi lançado numa revista de renome internacional, uma das melhores revistas do mundo, científicas da área.
E já se provou que era um erro, foi um estudo muito mal feito, teve errata já houve um pedido de desculpa por parte do pesquisador e, de fato, depois disso ele acabou caindo no ostracismo, dada a má qualidade e até má fé pela qual ele conduziu o estudo. O que se sabe é que, na verdade, vacina não, pelo contrário, né, quando se tem uma mãe, por exemplo, gestante, infecções virais podem aumentar o risco de ter autismo. Então, a vacinação ela é muito protetiva. Gostaria que o senhor deixasse aqui as últimas palavras para os nossos telespectadores e internautas. Bom, a grande questão é que a gente sabe que o transtorno espectro autista ele existe, ele é prevalente, 1 a 2% significa milhões de pessoas no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e essas moradias assistidas, políticas públicas visando a populações específicas que já existem em outros países e até de forma muito de ilha, né, no nosso país, certamente só tendem a beneficiar a população como um todo, porque, como eu falei, a cada uma pessoa impactada, em média 5 pessoas do núcleo familiar próximo, periférico ou equipamento de saúde acaba tendo um alívio e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida de todos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, é um prazer. Hoje o Alesp Cidadania fica por aqui. Nós tivemos o prazer de conversar com o psiquiatra e neurocientista, Dr. José Guilherme Giocondo. Nós falamos sobre um projeto de lei que está sendo analisado pelos parlamentares aqui da Alesp, que fala sobre a instalação de moradia assistida para quem tem TEA. Muito obrigada pela sua audiência.